Os ingredientes principais incluem 1 kg de bacalhau desfiado e demolhado, essencial para o sabor característico do prato. A receita requer 1 kg de batatas, que proporcionam a base substancial e cremosa do prato. 2 cebolas grandes e 3 dentes de alho são necessários para adicionar profundidade e aroma ao refogado. 4 ovos cozidos, azeitonas pretas, azeite de oliva extra virgem e salsinha fresca completam os ingredientes essenciais. O bacalhau deve ser cozido em água fervente por um período de 10 minutos. A água resultante do cozimento do bacalhau deve ser reservada para uso posterior. O cozimento adequado garante a textura e o sabor ideais do bacalhau. A água do cozimento pode ser utilizada para enriquecer outros pratos, como caldos e molhos. O tempo de cozimento é crucial para evitar que o bacalhau fique borrachudo ou seco. As batatas são preparadas removendo a casca externa. Após descascadas, as batatas são cortadas em cubos pequenos para facilitar o processo de fritura. Os cubos de batata são agora adequados para serem imersos em azeite quente. O corte em cubos garante uma fritura uniforme e um cozimento adequado. O azeite é o meio de cocção escolhido para conferir sabor e textura crocante às batatas. As batatas, preparadas desta forma, estão prontas para serem transformadas em um acompanhamento saboroso. As batatas são imersas em azeite quente para fritar. O processo de fritura transforma as batatas, dourando-as. Após a fritura, as batatas são escorridas para remover o excesso de azeite. As batatas fritas escorridas são reservadas para uso posterior. O processo de fritura e escorrimento resulta em batatas crocantes e saborosas. O processo de refogar cebola envolve cozinhar lentamente em gordura até que fique macia. Cebolas cortadas em meias luas finas são ideais para refogar, pois cozinham uniformemente. Azeite é frequentemente usado para refogar cebola, proporcionando sabor e evitando que grude na panela. O fogo baixo é essencial para refogar cebola, permitindo que amoleça sem queimar. Quando refogada corretamente, a cebola se torna translúcida, indicando que os açúcares naturais foram liberados. Refogar a cebola realça seu sabor, tornando-a uma base aromática para diversos pratos. O alho picado é incorporado à cebola refogada, criando uma base aromática para o prato. A adição do alho deve ser breve, evitando queimar e amargar o sabor. O processo de refogar alho e cebola libera compostos que contribuem para o sabor umami. A temperatura e o tempo são cruciais para extrair o máximo sabor do alho sem comprometer sua qualidade. A combinação de alho e cebola refogada é um fundamento em diversas cozinhas ao redor do mundo. O bacalhau desfiado é incorporado à mistura refogada de cebola e alho na panela. As batatas fritas são adicionadas à panela, complementando o bacalhau e os temperos. A combinação de bacalhau, batatas, cebola e alho cria uma base saborosa para o prato. A mistura homogênea garante que cada ingrediente contribua para o sabor final do prato. O refogado de bacalhau com batatas e temperos é a base para diversas receitas tradicionais. A mistura delicada dos ingredientes garante uma incorporação homogênea na panela. A incorporação completa dos ingredientes é fundamental para a consistência e o sabor final do prato. A técnica de mistura cuidadosa evita a separação dos ingredientes e garante uma distribuição uniforme dos sabores. O processo de incorporação envolve a combinação gradual de ingredientes com diferentes texturas e densidades. A adição de azeite de oliva extra virgem realça o sabor e contribui para a umidade da mistura. O azeite de oliva extra virgem atua como um intensificador de sabor, enriquecendo a experiência gustativa. A umidade proporcionada pelo azeite de oliva extra virgem contribui para a textura e a suculência do prato. O azeite de oliva extra virgem é um ingrediente-chave para um resultado final saboroso e úmido. A mistura é cuidadosamente transferida de um recipiente para um refratário. O refratário, agora contendo a mistura, está pronto para ser levado ao forno.
A transferência garante que a mistura seja cozida uniformemente no forno. O refratário distribui o calor de forma eficiente, resultando em um cozimento ideal. A escolha do refratário influencia diretamente na qualidade final do prato. A decoração de pratos pode ser aprimorada com a utilização de ovos cozidos. Azeitonas pretas adicionam contraste e sabor à apresentação visual dos alimentos. A combinação de rodelas de ovos e azeitonas pretas cria um visual atraente e apetitoso. O corte preciso dos ovos cozidos é essencial para uma apresentação elegante. A disposição estratégica das azeitonas pretas realça a forma e a cor dos pratos. A decoração com ovos e azeitonas transforma um prato simples em uma obra de arte culinária. O refratário é colocado em um forno pré-aquecido a 180 do 4C. O objetivo é aquecer o refratário e intensificar a mistura dos sabores. O tempo de aquecimento no forno varia de 10 a 15 minutos. O aquecimento prévio no forno ajuda a realçar o sabor dos ingredientes. A salsinha fresca picada é adicionada ao prato após a finalização no forno. A adição de salsinha fresca proporciona frescor e aroma ao prato. A salsinha é um toque final que realça as características sensoriais do prato. A salsinha deve ser adicionada após o cozimento para preservar seu sabor e cor. O frescor da salsinha equilibra a riqueza dos sabores do prato principal. A salsinha picada é uma guarnição versátil que complementa diversos tipos de pratos. O bacalhau à Gomes de Sá é servido imediatamente após o preparo, garantindo frescor e sabor. A degustação imediata permite apreciar a textura macia do bacalhau e a combinação harmoniosa dos ingredientes. Servir o prato quente intensifica os aromas e sabores, proporcionando uma experiência gastronômica completa. A apresentação cuidadosa do bacalhau à Gomes de Sá realça a tradição e o requinte da culinária portuguesa. O prato é apreciado como uma refeição completa, celebrando a riqueza dos ingredientes e o saber-fazer culinário. A adição de louro e pimenta durante o refogado da cebola realça o sabor do prato. O louro contribui com um aroma herbal e sutilmente amargo, complementando a doçura natural da cebola. A pimenta adiciona um toque picante e complexo, despertando as papilas gustativas e equilibrando o paladar. Refogar a cebola com louro e pimenta permite que os sabores se infundam gradualmente, criando uma base de sabor rica e profunda. A combinação de louro e pimenta é uma técnica culinária clássica para adicionar profundidade e complexidade aos pratos. Experimentar com diferentes tipos de louro e pimenta pode levar a descobertas de sabores únicos e personalizados. Uma salada de folhas verdes é uma sugestão de acompanhamento para o bacalhau à Gomes de Sá. A salada de folhas verdes complementa o sabor rico e intenso do bacalhau. A leveza da salada equilibra a untuosidade do prato principal. A salada de folhas verdes adiciona frescor e nutrientes à refeição. O processo de demolho do bacalhau é essencial para remover o excesso de sal. A remoção adequada do sal garante o sabor ideal do bacalhau em diversas preparações culinárias. O demolho envolve a imersão do bacalhau em água fria, trocando a água várias vezes. A frequência da troca de água e o tempo de demolho variam conforme a espessura do bacalhau. A água fria ajuda a evitar a proliferação de bactérias durante o processo de demolho. Após o demolho, o bacalhau está pronto para ser utilizado em diversas receitas, mantendo sua textura e sabor característicos. Desfiar o bacalhau corretamente envolve separar as lascas delicadamente para obter uma textura agradável. A técnica de desfiar o bacalhau influencia diretamente a experiência gustativa do prato. O processo de desfiar o bacalhau garante uma distribuição uniforme do sabor em cada porção. A separação cuidadosa das lascas preserva a integridade das fibras do bacalhau, mantendo a suculência. Desfiar o bacalhau é um passo crucial para garantir a qualidade e o sabor final do prato. A escolha das variedades de batatas certas é crucial
para obter batatas fritas crocantes por fora e macias por dentro. Batatas com maior teor de amido tendem a ficar mais crocantes quando fritas, devido à sua capacidade de formar uma crosta mais rígida. A textura macia no interior é resultado do cozimento do amido e da água presentes na batata. O processo de fritura ideal envolve duas etapas: um primeiro cozimento em temperatura mais baixa e uma segunda fritura em temperatura mais alta. Variedades como a Russet e a Binche são frequentemente recomendadas para fritura, devido ao seu alto teor de amido e baixa umidade. O corte em meias luas finas é essencial para um refogado uniforme e saboroso. O corte uniforme garante que a cebola cozinhe de maneira homogênea, liberando seu sabor de forma equilibrada. A técnica correta envolve cortar a cebola ao meio, descascar e fatiar em meias luas, seguindo a curvatura natural. O tamanho e a espessura consistentes das meias luas contribuem para a textura ideal do refogado. Um refogado bem executado com cebolas cortadas corretamente serve como base para diversos pratos. Dominar o corte em meias luas finas eleva a qualidade e o sabor de suas preparações culinárias. A técnica correta de picar alho libera seu aroma e sabor durante o refogado. O corte preciso maximiza a área de superfície do alho, intensificando a liberação de compostos aromáticos. Alho picado finamente garante uma distribuição uniforme do sabor durante o cozimento. A liberação de alicina, um composto-chave, é otimizada ao picar o alho corretamente. O alho picado deve ser adicionado no momento certo do refogado, para evitar que queime e amargue. A técnica de picar o alho influencia diretamente o sabor final do prato. O ponto ideal de cozimento resulta em uma gema firme e uma clara macia. A temperatura da água é crucial para controlar a textura do ovo cozido. O tempo de cozimento influencia diretamente a consistência da gema e da clara. O resfriamento rápido após o cozimento interrompe o processo e facilita a remoção da casca. O cozimento inadequado pode resultar em uma gema esverdeada devido à reação do enxofre. A altura em que os ovos são cozidos pode afetar o tempo de cozimento necessário. A escolha de um azeite de oliva extra virgem de qualidade é fundamental para realçar o sabor dos alimentos. Um bom azeite de oliva extra virgem deve apresentar aroma frutado, sabor equilibrado e baixa acidez. A presença de polifenóis confere ao azeite propriedades antioxidantes e benefícios para a saúde. A cor do azeite não é um indicador confiável de qualidade, variando de verde intenso a amarelo dourado. O azeite de oliva extra virgem é obtido por processos mecânicos, preservando suas características naturais. A acidez máxima permitida para um azeite ser classificado como extra virgem é de 0,8%. A montagem cuidadosa dos ingredientes garante uma distribuição uniforme dos sabores. A apresentação visualmente atraente é um componente essencial da experiência gastronômica. A disposição dos ingredientes no refratário influencia diretamente a harmonia dos sabores. A montagem no refratário otimiza a cocção uniforme dos alimentos. A escolha e organização dos ingredientes contribuem para a experiência sensorial completa. Tempo de forno ideal é crucial para aquecer o bacalhau sem comprometer sua umidade natural. Aquecer o bacalhau no tempo correto preserva o sabor autêntico e evita o ressecamento da carne. A temperatura do forno deve ser controlada para garantir um aquecimento uniforme e evitar pontos de queima. O uso de técnicas de aquecimento adequadas realça a textura e o sabor do bacalhau, proporcionando uma experiência gastronômica superior.